Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César e esse é o canal Teatro dos Vampiros. Hoje o tema será sobre a Igreja do Anticristo. De acordo, mais uma vez falando, da minha interpretação. O que é ser uma Igreja do Anticristo? Uma Igreja do Anticristo nada mais é do que uma igreja que se diz de Cristo, mas não obedece às ordens de Cristo. Isso, para mim, é uma igreja do anticristo. Se você se diz pertencer a Cristo, mas você não obedece, você é contra Ele. E ser contra Ele significa ser anticristo. Entendem? E a igreja que eu gostaria de falar é o Templo de Salomão. Primeiro, jamais um edifício poderia se chamar igreja, já que igreja é onde habita o fôlego da vida. E o que é o fôlego da vida? O fôlego da vida é o próprio Deus habitando no homem. Isso eu expliquei em um dos vídeos falando de Adão e Eva. Então, como a essência de Deus está dentro de nós, nós também somos deuses e somos a igreja desse Deus, que nos tornam deuses. Isso é ser igreja. Então, um templo religioso, um edifício, jamais poderia ser chamado de igreja. E por que então que os líderes chamam esses lugares de igreja? É porque assim eles tornam os edifícios muito mais atrativos. Imagine só você falar para uma pessoa: venha para a casa de Deus, venha para a igreja. Elas vão achando que lá que Deus está, quando na verdade ela é a própria igreja de Cristo. E muitos desses templos religiosos, desses edifícios, na verdade são grandes senzalas mentais, onde o povo, ao chegar lá, tem um domínio completo dos líderes sobre as pessoas, com um domínio tanto emocional quanto psicológico. As pessoas se tornam escravas emocionais e escravas psicológicas desses tais líderes. E o porquê que eu trouxe o Templo de Salomão? O Templo de Salomão, o nome já diz. Por que as pessoas gostam tanto da história de Salomão? Porque Salomão foi um homem muito rico. Muito rico. De acordo com a própria Bíblia, ele era o mais rico da sua época. Então, obviamente, que eles construíram um templo luxuoso na capital financeira do Brasil para dizer claramente que aquele templo, na verdade, foi erguido ao capitalismo, ao dinheiro. Isso é o Templo de Salomão. Ele é uma afronta direta ao próprio Cristo. Isso não é difícil de entender. Por isso ele é o templo do anticristo. Eu acho que todos já ouviram, eu mesmo já falei em alguns vídeos anteriores sobre que não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Isto é uma ordem direta de Cristo. Você não pode servir. Se você não pode servir a dois senhores, como você pode associar Cristo ao dinheiro? Como é que você cria um templo, um edifício em homenagem ao dinheiro e se dizendo cristão? Isso é uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Honestamente falando, acredito que muitos desses líderes nem salvação mais têm, porque blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem falou isso foi o próprio Cristo. E quando você associa Cristo ao dinheiro, você está pecando contra o Espírito Santo, porque você está fazendo uma coisa que você sabe que é errada. E mesmo assim está levando as pessoas ao erro apenas em nome da ganância, da vaidade e do ego. Eu gostaria de trazer agora uma mensagem do próprio Cristo, já na época, há 2000 anos atrás, o que ele estava falando para os seus discípulos. E você agora vai entender por que você não compreende o que eu estou falando aqui agora. Por que você não consegue identificar Cristo e o anticristo? Por que você ainda é enganado por muito desses religiosos? Você vai entender agora.
porque Cristo dá essa resposta. Olha o que ele diz em Mateus 13. Eu vou pular logo para o versículo 10, que diz assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes fala por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois quem tem mais se lhe dará e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Cristo agora vai explicar o porquê. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejas vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração. Convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus explica esta parábola. Gente, aqui está falando claramente que as pessoas não compreendiam porque seus corações estavam petrificados. E Cristo chegou a dizer o seguinte: cara, até o pouquinho que você tem de conhecimento, você vai perder. Porque sua mente ficará tão confusa, tão em trevas, que você já não compreenderá as coisas mais fáceis, e por isso serão enganados pelo anticristo. Por quê? Porque endureceram o coração para a verdade. Preferiram a religiosidade. Preferiram o moralismo e o conservadorismo ao invés do verdadeiro amor de Cristo. Porque Cristo não ensinou essas baboseiras. Cristo ensinou um cuidar do outro. Cristo ensinou o humanismo. E o que é o humanismo? Nada mais é do que amor ao próximo. Isso é o verdadeiro ensinamento de Cristo. Esta é a verdadeira essência de Cristo. E para terminar, olha o que ele fala aqui, ele vai explicar essa parábola que eu não li lá em cima. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Pessoal, isso aqui é para que nós possamos identificar por que nós não conseguimos compreender as artimanhas do mal. Por que nós somos enganados? Por quê? Porque provavelmente o coração não é bom. A terra não é boa. A terra não está sendo bem cuidada. Por isso
que a árvore da vida não cresce no coração de muita gente. É por isso que elas estão sendo enganadas pelo anticristo, pelos falsos profetas, pelos falsos pastores. Por que elas estão sendo enganadas? Porque seus corações estão petrificados, porque os seus corações não são uma terra boa, e por isso que elas não compreendem, e por isso vão perder o pouquinho de conhecimento que têm, e será dado àquele que tem mais conhecimento, porque essas pessoas não valorizaram o verdadeiro evangelho de Cristo. Olha que eu não sou pastor, não vou à igreja há mais de 15 anos, há quase 20 anos, que eu não piso numa igreja, e eu entendo isso. E você que está o dia todo na igreja não entende? O seu pastor não entende isso? Será que não tem nada de errado aí, não? Tem nada de errado em você? Não tem nada de errado no seu pastor ou na sua falsa igreja? Será que você não percebeu que esse é o falso evangelho do falso Cristo, do anticristo? E para terminar, eu quero falar da verdadeira árvore da vida, que está aqui, ó, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. É isso que acontece quando uma pessoa não está na árvore da vida, que é o verdadeiro Cristo. Por isso que nós vivemos o caos no país. Por isso que nós vivemos tanta desigualdade no país. Porque esses falsos pastores, esses falsos profetas, são, na verdade, servo do anticristo, e estão de joelhos para o capitalismo. E por isso que você também não entende a verdade, porque o seu coração está petrificado, e porque você não está na videira verdadeira. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.